As lágrimas de Leonor Diniz escorriam pelo mármore frio da sala de estar. Outrora, o lar aconchegante dela e de Vasco. A luz da cidade opulenta de Lisboa espreitava pelas grandes janelas, refletindo a dor de uma mulher abandonada. Vasco Mourão, um magnata impiedoso, trocara o amor e a lealdade pela superficialidade de Mariana, uma amante glamourosa, apenas para ser confrontado com a verdade avassaladora quando Leonor reapareceu, trazendo consigo um segredo chocante. Um filho. O hotel Bairro Alto fervilhava de energia, uma mistura inebriante de grandeza e exclusividade. A gala dos inovadores tecnológicos de Portugal estava no auge, atraindo magnatas da tecnologia, socialites e celebridades sob o brilho dos candelabros de cristal. O aroma de risoto de açafrão e bife envelhecido misturava-se no ar enquanto os empregados navegavam habilmente pelo mar de mesas com toalhas brancas. No centro de tudo estava Vasco Mourão. Ele não era apenas um convidado, ele era o evento principal. Vestindo um smoking Tom Ford perfeitamente ajustado, ele irradiava um charme sem esforço, misturando-se com a elite lisboeta. O seu cabelo escuro e ondulado estava cuidadosamente penteado, e o ouro do seu Rolex Submariner brilhava enquanto ele levantava um copo de Dom Perignon para brindar a mais um ano recorde para a Mourão Tecnologias. Vasco, querido, eles estão prontos para o teu discurso. Mariana Coimbra ronronou, as suas palavras doces mas autoritárias. Mariana, a sua noiva, era a queridinha dos tabloides. Impecavelmente vestida com um vestido prada preto, as suas ondas de louro platina caíam sobre os ombros. Um colar Cartier brilhava contra a sua clavícula, e os seus lábios carmesim curvavam-se num sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. Vasco assentiu, oferecendo-lhe um sorriso tão ensaiado quanto a sua relação. Quando subiu ao pódio, o grande salão de festas silenciou-se. Boa noite a todos. A sua voz grave começou, firme e autoritária. Quando comecei a Mourão Tecnologias numa pequena garagem em Évora, nunca imaginei que estaríamos a celebrar marcos como este esta noite. A sala explodiu em aplausos, mas Vasco sentiu um vazio inesperado. A admiração, os elogios, pareciam ocos. Sacudindo o pensamento, ele lançou-se num discurso polido de resiliência e ambição que o público devorou. Mariana assistia da primeira fila, o seu olhar desviando-se brevemente para o flash das câmaras. A sua imagem era impecável e ela pretendia mantê-la assim. Mais tarde, Vasco encontrou-se no bar, bebendo um copo de Macallan 18. Ele observou Mariana a encantar um grupo de investidores do outro lado da sala, o seu riso ressoando sem esforço. No entanto, a sua mente desviou-se para um momento e uma mulher diferente, Leonor. O nome dela pairava na sua mente, suave, mas insistente. Já se tinham passado anos desde a última vez que pensou nela, mas naquela noite, rodeado de luxo, a memória dela rastejou sem ser convidada. Ele podia vê-la no seu pequeno apartamento, o cabelo preso num coque bagunçado, vestindo o seu velho casaco de rugby enquanto equilibrava um tacho de esparguete e um livro de negócios. Leonor tinha sido a sua âncora nos dias em que o sucesso parecia inatingível e cada euro contava. Ela tinha acreditado nele, quando ele não conseguia acreditar em si mesmo. Mas a crença não foi suficiente para Vasco. À medida que a sua empresa florescia, a ambição consumiu-o. A sua vida simples parecia demasiado pequena, demasiado comum. Então, Mariana apareceu, polida, equilibrada e perfeita para o mundo que ele ansiava. Deixar Leonor pareceu a opção lógica. Ele disse a si mesmo que era para o bem dela, que ela merecia mais. Mas no fundo, ele sabia que era porque a tinha superado. Ou assim ele pensava. Vasco?
A voz de Mariana trouxe-o de volta ao presente. Ela deslizou o braço no dele e lançou-lhe um olhar calculado. Pareces distraído? Está tudo bem? Claro, ele disse, forçando um sorriso. Estou apenas a absorver tudo. Bem, não te demores muito. O Conselho do Banco de Portugal quer discutir os planos de expansão para o próximo trimestre. Vasco assentiu e pousou o copo, deixando que Mariana o guiasse de volta à multidão. Mas naquela noite, o peso das suas escolhas passadas pesava mais do que o habitual, assombrando as sombras do salão de baile brilhante. Enquanto voltavam para a multidão, um empregado passou com uma bandeja de sobremesas. Uma em particular chamou a sua atenção. Um simples crème brûlée com uma cobertura de açúcar caramelizado. Era a sobremesa favorita de Leonor. Ela costumava prepará-lo todos os domingos, mesmo nos seus momentos mais difíceis. Ele sacudiu o pensamento, tentando seguir em frente. Mas a sensação no seu peito persistiu à medida que a noite avançava. Pela primeira vez em anos, Vasco questionou se a vida que tinha construído realmente valia os sacrifícios que tinha feito. A centenas de quilómetros de distância, num apartamento modesto no Porto, Leonor Diniz estava a deitar o seu filho, Tomás, na cama. Os caracóis do menino de 5 anos emolduravam o seu rosto inocente, enquanto ele abraçava o seu querido dinossauro de pelúcia. Mãe, o pai vai visitar-nos um dia? Ele perguntou, os seus grandes olhos castanhos a olharem para ela. O coração de Leonor apertou, mas ela manteve a compostura. Talvez um dia, querido. Ela respondeu, afastando uma madeixa de cabelo da sua testa. Mas por agora, tu tens-me e eu tenho-te. Isso é tudo o que precisamos. Ela beijou-lhe a testa, baixou o candeeiro de cabeceira e foi para a sala de estar, onde uma pilha de amostras de tecido a esperava. A sua marca de moda, Desenhos Sustentáveis, estava a começar a decolar e ela tinha encomendas para cumprir. No entanto, enquanto trabalhava sob o brilho suave da sua lâmpada de secretária, os seus pensamentos divagaram. Ela não pensava em Vasco há muito tempo, mas de vez em quando via traços dele no sorriso de Tomás ou na forma como ele franzia a testa. Era uma lembrança agridoce do homem que outrora significou tudo para ela. Mal sabia ela. As suas vidas estavam prestes a cruzar-se novamente, desencadeando uma série de eventos que mudariam tudo. O seu apartamento na Ribeira do Porto não era grandioso, mas estava cheio de calor. Os soalhos de madeira rangiam com familiaridade e a mobília, em segunda mão, contava histórias de anos passados. O ar tinha sempre o aroma de lavanda e cedro, graças às velas que ela acendia todas as noites depois de Tomás adormecer. Este não era apenas um lugar para viver. Era o lar que ela tinha cuidadosamente criado com as suas próprias mãos. Leonor sentou-se na sua pequena secretária de carvalho, a superfície desarrumada com amostras de tecido, tesouras e um caderno cheio de designs. Os seus dedos percorreram metodicamente o algodão orgânico macio, enquanto ela anotava ideias para a sua próxima coleção. O zumbido constante da máquina de costura no canto era uma banda sonora calma e propositada para o seu trabalho. Este não era apenas um trabalho para ela. Era uma tábua de salvação, uma promessa que ela fez a si mesma de que poderia sustentar Tomás sem depender de ninguém, especialmente de Vasco Mourão. Mas naquela noite, a sua concentração vacilou. A carta na borda da sua secretária continuava a atrair a sua atenção. O remetente, Fundação de Inovadores Tecnológicos, Lisboa. Parecia estranhamente familiar, embora ela não conseguisse perceber porquê. Ela pegou no envelope, virando-o nas suas mãos. Tinha chegado naquele mesmo dia, misturado com a habitual pilha de contas e correio indesejado. Leonor ainda não o tinha aberto.
A fonte nítida e limpa e o leve cheiro de colônia no papel inquietaram-na. Respirando fundo, ela deslizou cuidadosamente o dedo pela borda, quebrando o selo. Estimada senhora Diniz, temos o prazer de a informar que a sua empresa, Desenhos Sustentáveis, foi nomeada para o Prémio de Inovador Emergente na Gala dos Inovadores Tecnológicos deste ano no Porto. Parabéns por este merecido reconhecimento pelas suas contribuições excepcionais para a moda sustentável. Os olhos de Leonor nublaram-se enquanto lia a carta novamente. Uma onda de descrença e orgulho inundou-a. O Prémio de Inovador Emergente não era uma mera distinção, era um marco. Os vencedores anteriores eram nomes que todos associavam ao sucesso, e ser nomeada era a prova de tudo o que ela tinha trabalhado. Mas um sentimento de hesitação apoderou-se dela. A gala era no Porto, a mesma cidade que ela tinha deixado para trás, o mesmo mundo em que Vasco ainda vivia. Ela não tinha voltado desde o seu divórcio, e a ideia de entrar numa sala cheia de pessoas que podiam lembrá-la como a esposa tranquila de Vasco Mourão embrulhou-lhe o estômago. Leonor pousou a carta na mesa, passando a mão pelo cabelo. Agora, alguns tons mais escuro do que nos dias de outrora. Tinha levado anos para reconstruir a sua vida e redescobrir-se, para criar um espaço onde ela não fosse definida pelo passado de outra pessoa. Queria ela realmente arriscar tudo isso por uma noite? Os pensamentos de Leonor foram interrompidos por um gemido suave do quarto de Tomás. Levantando-se, ela caminhou de chinelos pelo corredor estreito. A porta rangeu enquanto ela a abria para encontrar Tomás aninhado debaixo de uma colcha adornada com planetas e estrelas. Mãe, ele murmurou, a voz espessa de sono. Tive um pesadelo. Ajoelhando-se ao lado dele, Leonor acariciou-lhe suavemente o cabelo. O que aconteceu, querido? Ela perguntou baixinho. Sonhei que ias embora e não voltavas. Tomás disse, os seus olhos a brilharem com lágrimas contidas. O coração de Leonor apertou com as suas palavras. Tomás sempre foi tão sensível, agudamente consciente do mundo ao seu redor. Ela beijou-lhe a testa, puxando o cobertor até o queixo dele. Eu não vou a lado nenhum, ela prometeu. Fico aqui contigo, meu pequeno. Tomás sorriu levemente e aninhou-se na almofada. Está bem, ele sussurrou. Os seus olhos fecharam-se. Mais tarde, naquela noite, Leonor sentou-se junto à janela, a olhar para o horizonte brilhante da cidade. O convite ainda estava na sua mão. Uma parte dela queria deitá-lo fora, ficar na vida segura e familiar que tinha construído para ela e Tomás. Mas outra parte dela, a parte que a tinha impulsionado a criar desenhos sustentáveis e a lutar por um futuro melhor, sabia que não podia deixar passar esta oportunidade. Ela pegou no telemóvel e ligou para a única pessoa que a entenderia verdadeiramente. Olá, Catarina, Leonor disse quando a sua melhor amiga atendeu. Catarina tinha sido a sua rocha durante o divórcio, apoiando ferozmente o potencial de Leonor. Embora Catarina vivesse agora em Braga, a sua ligação manteve-se inabalável. Leonor, é tarde. O que se passa? Catarina perguntou, a sua voz quente e preocupada. Leonor fez uma pausa, os seus dedos a percorrerem a borda da carta. Convidaram-me para a gala dos inovadores tecnológicos. Houve um breve silêncio antes do riso de Catarina preencher a linha. Isso é incrível. O teu trabalho está finalmente a receber o reconhecimento que merece. É no Porto, Leonor murmurou. A sua voz mais baixa agora. O tom de Catarina suavizou-se. Ah, o território do Vasco. Leonor soltou uma risada trêmula. Sim, eu não sei, Catarina. Uma parte de mim sente que não vale a pena. Eu já superei isso. E isto parece que estou a reabrir uma porta que lutei tanto para fechar. E se não for sobre a porta? Catarina respondeu. E se for sobre mostrares ao mundo e a ti mesma que construíste algo incrível?
Não precisas do Vasco ou de mais ninguém para validar isso. Fizeste tudo isto sozinha. As palavras caíram sobre Leonor como uma revelação tranquila. Ela olhou para a pilha de designs na sua secretária, a vida que tinha criado com tanto cuidado. Talvez Catarina estivesse certa. Talvez isto não fosse sobre o passado de todo. Em Lisboa, Vasco Mourão estava sentado sozinho na sua penthouse espaçosa. As luzes da cidade filtravam-se através das janelas do chão ao teto, lançando um brilho sobre os móveis elegantes e modernos e a bandeja de jantar intocada no balcão de mármore. Ele percorreu o seu telemóvel, parando quando viu uma notificação de e-mail. Gala dos Inovadores Tecnológicos. Anunciada a lista final de nomeados. Ele abriu, examinando os nomes. O seu olhar congelou quando ouviu Leonor Diniz, Desenhos Sustentáveis. Pela primeira vez em anos, o nome despertou algo dentro dele. Algo que ele não conseguia identificar totalmente. Ele pousou o telemóvel e serviu-se de outro copo, a sua mente inquieta. Ele ainda não sabia, mas a tempestade que ele pensou ter deixado para trás estava prestes a alcançá-lo. Leonor Diniz nunca foi alheia à dúvida, mas quando o avião aterrou no aeroporto Humberto Delgado, ela sentiu uma sensação de desconforto que ia além dos típicos nervos de viagem. O horizonte da cidade erguia-se à sua frente, as suas bordas irregulares a cortarem a névoa pálida da manhã. Tinham-se passado quase 6 anos desde a última vez que ela pôs os pés em Lisboa, desde que tinha deixado tudo para trás. O seu casamento, as suas esperanças de uma família e a vida que outrora pensou ser sua. Tomás estava sentado ao lado dela, as suas pequenas mãos a agarrarem o apoio de braço enquanto ele olhava pela janela com espanto. Mãe, é aqui que os super-heróis vivem? Ele perguntou baixinho. Leonor sorriu, o seu coração a doer pela sua inocência. Talvez alguns deles, ela respondeu, bagunçando-lhe o cabelo. Ela tinha lhe dito que eles estavam lá para uma viagem de trabalho especial, mas não tinha mencionado a verdadeira razão, nem a gala, nem a nomeação. E certamente não a possibilidade de se encontrar com Vasco. Tomás era demasiado novo para entender as complexidades da sua situação, e Leonor não estava pronta para lhe explicar. Ainda não. A viagem de táxi do aeroporto foi um borrão caótico de buzinas, guinchos de travões e o zumbido constante de uma cidade que parecia funcionar com o dobro da velocidade. Tomás encostou o rosto à janela, deixando pequenas manchas no vidro enquanto ele apontava para arranha-céus imponentes e outdoors cintilantes. Olha, mãe, aquele prédio está a tocar nas nuvens, ele exclamou, o seu dedo a apontar para a torre de vidro. Leonor soltou uma pequena risada, apreciando o seu entusiasmo. Parece que sim, não é? Ela respondeu, embora os seus olhos permanecessem fixos no seu colo. A cidade ao seu redor parecia estranhamente familiar. As suas ruas e marcos familiares a puxarem por memórias que ela tinha lutado para enterrar. Quando o táxi finalmente parou em frente ao seu hotel, um boutique acolhedor e despretensioso perto do Parque Eduardo Sétio, Leonor sentiu um peso a ser levantado do seu peito. Este não era o bairro que ela e Vasco tinham outrora chamado de lar. Não havia fantasmas antigos a assombrar aqui, nem lembretes da vida que ela tinha deixado para trás. Não era muito, mas era suficiente. Embora a gala ainda estivesse a 2 dias de distância, Leonor tinha planeado a sua viagem cuidadosamente, deixando tempo tanto para o trabalho como para explorar com Tomás. Naquela noite, ela ligou para Catarina, baixando a sua voz enquanto Tomás brincava com os seus dinossauros de brinquedo no fundo. Então, como é que Lisboa te está a tratar? Catarina perguntou, o seu tom brincalhão. Leonor riu suavemente, opressiva como sempre. Mas o Tomás adora.
Ele continua a perguntar se o Homem-Aranha vai passar a voar. Miúdo esperto, Catarina disse. E tu? Como é que estás a lidar com isso? Leonor fez uma pausa, a ver Tomás a rir enquanto orquestrava uma batalha entre o seu T-Rex e o seu Triceratops. Estou bem, ela respondeu, a sua voz suave. É estranho estar de volta. Parece outra vida. O tom de Catarina suavizou-se. E foi, Leonor. Não és a mesma pessoa que eras na altura, e isso é bom. Leonor assentiu, embora Catarina não pudesse vê-la. Eu sei. É só que não tenho a certeza se estou pronta para o enfrentar. Se ele estiver lá, pronta ou não, vais ficar bem. Catarina disse com firmeza. Construíste uma vida que não depende dele ou de mais ninguém. Não te esqueças disso. Entretanto, Vasco Mourão estava sentado na sua penthouse, a olhar para o horizonte brilhante. Ele tinha andado de um lado para o outro o dia todo. A sua mente inquieta enquanto os e-mails se acumulavam na sua caixa de entrada. O seu assistente tinha ido embora há horas, mas Vasco não conseguia sair da sua secretária. O nome Leonor Diniz continuava a ressoar nos seus pensamentos. Ele tinha-a procurado depois de ver a lista de nomeados, embora não tivesse a certeza por quê. O site da sua empresa era limpo e minimalista, muito parecido com a própria Leonor. As fotos mostravam o seu trabalho, tecidos sustentáveis, designs minimalistas, mas não havia nenhum rastro dela. Doeu mais do que ele queria admitir. Ele queria vê-la, entender como era a sua vida agora. Mais cedo naquela noite, Mariana tinha notado a sua distração. Ela entrou no seu escritório. O aroma de Chanel no 5 encheu o ar enquanto os seus saltos clicavam no chão. Encostada à sua secretária, ela perguntou: Tens estado pensativo o dia todo? O que se passa? Nada, Vasco murmurou, a sua voz cortante. Eva ergueu uma sobrancelha. És um péssimo mentiroso. Mas quando ele não respondeu, ela encolheu os ombros e deixou-o com os seus pensamentos. Agora, a olhar pela janela, Vasco perguntou-se o que diria se visse Leonor novamente. Ela ainda o ressentiria? Ela alguma vez pensava nele? As perguntas consumiam-no. Perguntas que ele não tinha o direito de fazer, mas que não conseguia afastar. Na manhã seguinte, Leonor e Tomás saíram para explorar. Eles passaram tempo no Parque Eduardo VII, com Tomás a correr pelos relevados e a subir às rochas, o seu riso a ecoar no meio das árvores imponentes. Almoçaram num pequeno restaurante perto do Marquês de Pombal, onde Leonor deixou Tomás pedir uma pilha de panquecas tão grande quanto a sua cabeça. Enquanto caminhavam de volta para o hotel, Leonor viu uma livraria aninhada numa rua tranquila. A visão fê-la parar. Era quase exatamente como a que ela e Vasco costumavam visitar nas tardes de domingo tranquilas, quando a vida parecia mais simples. Ela hesitou por um momento. Depois, entrou. O cheiro de livros velhos e café acabado de fazer encheu o ar. Tomás correu para a seção infantil enquanto Leonor vagueava pelos corredores, os seus dedos a roçarem as lombadas de romances e memórias. Por um breve momento, uma onda de nostalgia atingiu-a, uma lembrança dos momentos de paz que ela outrora valorizou. Mãe, olha! Tomás gritou, segurando um livro de histórias sobre dinossauros. O seu rosto iluminou-se de emoção, e apesar da pontada no seu coração, Leonor sorriu. Ótima escolha, ela disse, bagunçando-lhe o cabelo. Vamos comprá-lo. Mais tarde, naquela tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Eduardo VII, Leonor sentiu uma sensação de libertação, como se o peso do passado estivesse finalmente a ser levantado. A cidade, embora por vezes opressiva, também batia com uma vitalidade que a lembrava das razões pelas quais ela se tinha apaixonado por ela anos atrás.
Enquanto paravam para ver um artista de rua a fazer malabarismo com tochas de fogo, o telemóvel de Leonor vibrou no seu bolso. Ela tirou-o. O seu coração deu um salto quando viu o remetente. Fundação de Inovadores Tecnológicos. A mensagem era curta, simplesmente um lembrete sobre a gala que se aproximava e uma lista de convidados atualizada. Ela examinou os nomes. A sua respiração ofegou quando o viu. Vasco Mourão. O estômago dela revirou-se. Ela sabia que a possibilidade existia, mas ver o seu nome impresso fê-lo parecer real. Pela primeira vez, ela questionou se realmente poderia continuar com aquilo. Enquanto Tomás puxava a sua mão, apontando com entusiasmo para uma fonte próxima, Leonor forçou um sorriso. Vamos vê-la, ela disse. A sua voz firme, embora por dentro a sua incerteza persistisse. Leonor Diniz acordou antes do amanhecer. A luz cinzenta suave da cidade filtrava-se através das cortinas finas do quarto de hotel. Por um momento, ela sentou-se na beira da cama, a contemplar o horizonte distante. O dia da gala tinha chegado, e com ele, uma energia inquietante que ela não conseguia afastar. Tomás ainda dormia, aninhado debaixo de um cobertor que mal cobria o seu pequeno corpo. Vê-lo assim acalmou os seus pensamentos acelerados. Ela estendeu a mão para afastar suavemente um caracol do seu rosto, com cuidado para não o acordar. A sua inocência, a sua crença inabalável no mundo, proporcionaram-lhe uma sensação de calma, uma lembrança do porquê de ela estar ali. Leonor levantou-se, enrolando-se num roupão macio enquanto se dirigia para a cozinha. A máquina de café chiou e sibilou enquanto ela enchia a sua chávena com a mistura escura em que confiava para começar as suas manhãs. Ela aninhou a chávena nas mãos, sentindo o calor a ancorá-la, enquanto olhava para a cidade, que outrora tinha sido o seu lar. Ela tinha tentado preparar-se mentalmente para este momento, dizendo a si mesma que a gala era sobre o seu trabalho, o seu sucesso. Mas à medida que as horas passavam, a verdade roía a sua determinação. Isto não era apenas sobre desenhos sustentáveis. Era sobre o passado que ela tinha deixado para trás e o homem que outrora amou. Vasco Mourão estava na casa de banho da sua penthouse, a olhar para o seu reflexo no espelho. A sua navalha pairava sobre o seu maxilar, mas os seus pensamentos estavam noutro lugar. O e-mail da Fundação de Inovadores Tecnológicos tinha permanecido na sua caixa de entrada a noite toda e, embora o tivesse lido uma dúzia de vezes, ainda o consumia. Leonor Diniz. O nome parecia um peso a pressionar o seu peito. Ele tinha considerado saltar a gala completamente, mas Mariana tinha rapidamente descartado essa ideia. Tu és um dos oradores principais, Vasco. Ela tinha-lhe dito na noite anterior, o seu tom cortante. Não pode simplesmente faltar por... O quê? Uma velha paixão, por favor. Vasco não tinha discutido. Ele nem sequer tinha a certeza do que diria. Mas enquanto ele ajustava a sua gravata e olhava para o relógio caro no seu pulso, ele não conseguia afastar a sensação de desconforto que se apoderava dele. O homem que o olhava de volta parecia o empresário de sucesso, confiante, polido e no controlo. Mas por baixo disso, as fissuras tinham começado a aparecer. Leonor passou a manhã e o início da tarde a preparar-se para a noite. Ela tinha feito arranjos para que Tomás ficasse com uma ama do hotel, uma mulher mais velha com um sorriso caloroso que tinha conquistado Tomás com histórias sobre os seus próprios netos. "Sê um bom menino com a senhora Isabel", Leonor disse, ajoelhando-se ao lado de Tomás e alisando a gola da sua camisa. "Eu volto antes que te apercebas." "Está bem, mãe", Tomás respondeu, a sua voz brilhante, mas com um toque de curiosidade. "Vais a um lugar chique?" Leonor hesitou. Depois sorriu. "Apenas um pequeno evento de trabalho", ela disse, bagunçando os seus caracóis.
Nada com que te preocupares. Na verdade, ela tinha se atormentado sobre o que vestir. Ela não queria chamar muita atenção, mas também não queria desaparecer na multidão. Após horas de indecisão, ela decidiu-se por um vestido comprido cor de esmeralda. O seu tecido fluido era simples, mas elegante. A cor realçava os seus olhos cor de avelã, uma afirmação subtil da sua confiança no quão longe ela tinha chegado. Leonor olhou para o seu reflexo no espelho, uma mistura de orgulho e desconforto a inundá-la. Esta era a mulher que ela tinha lutado para se tornar, independente, forte e resiliente. No entanto, naquela noite, ela estava a reentrar num mundo onde essa força seria testada. Quando ela chegou ao Hotel Bairro Alto, a noite já estava no auge. O grande salão de baile brilhava com candelabros, arranjos florais exuberantes e convidados vestidos a rigor. Os empregados moviam-se pela multidão, oferecendo champanhe em bandejas de prata. Leonor inalou profundamente ao entrar. O seu nome foi assinalado na lista de convidados, e o peso das expectativas não ditas pressionou-a. Os olhares de estranhos e os sorrisos forçados de pessoas que ela mal reconhecia fizeram-na sentir a detenção. Então ela viu. Vasco estava perto do bar, com um uísque na mão, a falar com um pequeno grupo de homens de fato. A sua presença era inegável, tão magnética como sempre. Vestindo um smoking preto impecável, a sua postura era simultaneamente relaxada e dominante. Por um breve momento, Leonor ficou paralisada, o seu coração a acelerar. Ele ainda não a tinha notado, mas a visão dele despertou algo que ela não conseguia nomear. Não era amor, já não, mas também não era raiva. Era algo entre essas emoções, uma mistura complexa que ela tinha passado anos a tentar entender. Vasco sentiu a presença dela antes mesmo de a ver. Uma sensação estranha, como uma carga estática no ar. Ele virou-se, examinando a sala até que os seus olhos se encontraram com os dela. Leonor estava perto da entrada, a brilhar num vestido verde marcante que parecia reluzir sob as luzes do salão de baile. O seu cabelo estava elegantemente penteado, a sua atitude calma e serena. Mas os seus olhos, aqueles olhos, continham o fogo que o tinha outrora atraído para ela. Por um breve momento, Vasco ficou paralisado. Os anos que tinham passado desde o último encontro deles pareceram comprimir-se num único momento pesado. Ele já não era o homem confiante que dirigia salas de reuniões. Em vez disso, ele sentiu-se como o homem que outrora esteve na sua pequena cozinha, tropeçando nas palavras enquanto ela o olhava com um desapontamento calmo. Mas agora, ao vê-la ali radiante e serena, ele soube que não podia mais demorar. Respirando fundo, ele atravessou a sala com passos determinados e medidos. Leonor, ele disse baixinho, enquanto se aproximava a uma distância onde a sua voz seria ouvida. Ela virou-se para o olhar, a sua expressão cuidadosamente composta. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio pairou entre eles, denso com todas as palavras não ditas que ainda estavam lá. Vasco, ela finalmente respondeu, o seu tom uniforme. Não esperava ver-te aqui. Eu também não, ele respondeu. Embora isso não fosse inteiramente verdade. Ele tinha sabido que ela estaria no evento depois de ver o seu nome na lista de nomeados. Ainda assim, vê-la pessoalmente sentiu-se como um choque elétrico. Eu soube sobre a desenhos sustentáveis, Vasco aventurou, a sua voz hesitante. Parabéns. A nomeação é bem merecida. Os lábios de Leonor curvaram-se num leve sorriso, embora ele não chegasse aos seus olhos. Obrigada, ela disse. Não foi fácil, mas é meu. As suas palavras tinham um peso que Vasco não podia ignorar. Ele sentiu o desafio calmo, a mensagem clara. Este sucesso era inteiramente dela, nos seus próprios termos. Eu sempre soube que tu tinhas isso em ti.
ele disse antes de poder parar-se. As palavras pareciam inadequadas, até para ele. Leonor inclinou a cabeça ligeiramente, o seu olhar frio. "A sério?" ela perguntou. "Que engraçado. Não me lembro de teres dito isso quando importava." Vasco abriu a boca, mas tropeçou. Ele sempre admirou a força de Leonor, a sua determinação, mas ele nunca a tinha dito em voz alta. Em vez disso, as suas próprias inseguranças tinham colocado uma distância entre eles. "Eu cometi erros", ele confessou, a sua voz mais suave agora. "Mais do que posso contar." Leonor estudou-o por um momento, o seu rosto ilegível. "Sim", ela disse baixinho, "cometeste." A conversa podia ter terminado ali mesmo, mas Vasco não estava pronto para ir. Ele sentiu uma urgência inexplicável, uma necessidade de fechar a lacuna entre eles, mesmo que apenas um pouco. "Como tem sido?" ele perguntou, embora a pergunta parecesse insuficiente. Leonor ergueu uma sobrancelha, a sua voz seca. "Referes-te a desde que me deixaste? Ou desde que reconstruí a minha vida?" As suas palavras caíram com o peso de um golpe, e Vasco estremeceu. "Ambas", ele respondeu honestamente. "Eu quero saber." Leonor soltou uma risada suave, mas não havia calor nela. "Não acho que queiras realmente", ela disse. "Mas se tens que saber, eu tenho estado bem, mais do que bem. Eu construí um negócio do qual me orgulho, uma vida que é nos meus próprios termos." Ela fez uma pausa, o seu olhar afiado. "E eu tenho um filho, que é tudo para mim." Vasco prendeu a respiração. Um filho. Ele não esperava por isso, nem sequer o tinha pensado ser possível. As palavras pairaram pesadas no ar, cheias de implicações. Leonor viu o flash de surpresa nos olhos dele, seguido por algo mais. Arrependimento. Talvez culpa. Mas ela não tinha a certeza, e não tinha a certeza se importava. "O nome dele é Tomás", ela acrescentou, a sua voz mais suave agora. "Ele tem 5 anos. É inteligente, gentil e infinitamente curioso. Ele é tudo o que eu sempre quis." Vasco assentiu lentamente a tentar processar. "Tu és mãe", ele murmurou. "Isso é maravilhoso, Leonor." Ela deu-lhe um sorriso pequeno e tenso. "Sim, é." Seguiu-se uma longa pausa. O silêncio tornou-se denso entre eles. Vasco queria perguntar mais sobre Tomás, sobre a sua vida, mas ele sabia que não tinha o direito, não depois de tudo o que tinha acontecido. "Pareces feliz, finalmente." "Eu sou", ela respondeu com firmeza. Havia uma mensagem calma, mas não dita, ali. Vasco entendeu-a. Quaisquer que fossem os sentimentos ou a culpa que permanecessem, ele não podia mudar o passado. Ele só podia enfrentá-lo aos poucos. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz interrompeu. "Vasco, estás aqui." Mariana Coimbra apareceu ao lado dele, tão imponente como sempre. Vestindo um vestido prateado brilhante, ela irradiava a elegância da socialite. O seu sorriso era brilhante, mas afiado. O seu olhar desviou-se rapidamente para Leonor, apertando os olhos apenas um pouco. "E quem poderá ser?" ela perguntou. O seu tom frio, mas educado. Leonor endireitou-se, enfrentando o olhar de Mariana sem hesitar. "Leonor Diniz", ela respondeu calmamente. "Uma das nomeadas desta noite." O sorriso de Mariana apertou-se. "Ah, sim, a designer de moda sustentável. Já ouvi falar de ti." Ela estendeu uma mão perfeitamente cuidada. "Mariana Coimbra." Leonor apertou-lhe a mão brevemente, a sua expressão neutra. "Um prazer," ela disse, embora a palavra tivesse pouco calor. A troca foi breve, mas tensa. O ar denso com uma competição não dita. Mariana então passou o braço no de Vasco. O seu sorriso alargou-se enquanto ela olhava para ele. "Vem, querido," ela disse. "Eles estão prestes a anunciar a próxima ronda de prêmios."
Vasco fez uma pausa, os seus olhos fixos em Leonor por um momento mais do que o necessário. Foi um prazer ver-te, ele murmurou. Leonor assentiu subtilmente, o seu rosto difícil de ler. Igualmente. Enquanto Vasco se afastava com Mariana, Leonor virou a sua atenção de volta para a janela. O seu peito pesado. Ela tinha-o confrontado, tinha dito a sua verdade e tinha-se mantido firme. Mas no fundo, ela sabia que isto era apenas o começo. Ela não se demorou muito na janela. A gala, supostamente, era sobre o seu trabalho, a celebrar a desenhos sustentáveis e a jornada que a tinha levado a chegar até ali. Parar nas suas emoções ou cair no passado não fazia parte do plano. Deixando o seu copo numa bandeja que passava, ela endireitou-se e aventurou-se na multidão do salão de baile. A sala parecia ainda mais cheia agora. As vozes subiam à medida que a noite avançava. Enquanto navegava pela multidão, ela trocou cumprimentos educados e sorrisos com colegas e apoiantes. O seu nome tinha conquistado respeito no mundo da moda sustentável, e naquela noite deveria ter sido um momento de orgulho, mas a presença de Vasco perdurava, lançando uma sombra que ela não conseguia afastar. Encontrando uma pequena área de assentos na orla do salão de baile, ela deixou-se cair numa das cadeiras, procurando um breve alívio da agitação. Ela tirou o telemóvel da sua bolsa, percorrendo-o até que uma foto de Tomás chamou a sua atenção. O seu rosto estava radiante, a segurar orgulhosamente uma nave espacial de Lego que ele tinha feito uma semana antes. O seu coração amoleceu com a visão. Tomás era tudo para ela, a sua âncora, cada escolha que ela fez desde que deixou Lisboa, cada sacrifício, tinha sido por ele. Agora, de pé na cúspide do seu passado e do seu futuro, sentia-se como uma prova da sua força. Enquanto ela olhava para a foto, sentiu alguém a aproximar-se. Olhando para cima, ela viu Afonso Henriques, o CEO com quem ela tinha falado anteriormente. O seu sorriso amigável e a sua presença calma proporcionaram uma distração bem-vinda. Senhora Diniz, ele disse, puxando uma cadeira ao seu lado. Espero não estar a interromper. De todo, Leonor respondeu, guardando rapidamente o seu telemóvel na bolsa. Pelo seu fato tão impecável como sempre. Eu só queria reiterar o quão impressionado estou com o seu trabalho, ele disse. É raro encontrar alguém na moda com tanta clareza e integridade. A indústria podia usar mais vozes como a sua. Leonor sorriu. O elogio atingiu-a mais profundamente do que o esperado. Obrigada, ela disse, a sua voz sincera. Isso significa muito vindo de si. Não se subestime, Afonso respondeu. O seu tom encorajador. A senhora construiu algo incrível. Tenho a sensação de que isto é apenas o começo. A conversa deles fluiu sem esforço e Leonor encontrou-se a relaxar. Afonso partilhou histórias da sua própria jornada no varejo e os obstáculos que ele tinha enfrentado, oferecendo uma perspectiva refrescante. Era raro falar com alguém que entendia as lutas de construir algo do zero, alguém que realmente valorizava a persistência e o trabalho árduo. Do outro lado da sala, Vasco estava de pé com Mariana e alguns investidores. Embora a sua atenção estivesse noutro lugar, os seus olhos continuavam a desviar-se para o canto onde Leonor estava sentada, a falar com Afonso. A visão dela a sorrir e à vontade despertou algo nele, uma dor que ele não conseguia identificar totalmente. Mariana, notando a sua distração, aproximou-se, a sua voz a cortar o ruído. Estiveste perdido nos teus pensamentos a noite toda, ela observou. Queres partilhar o que te está a ocupar? Vasco endireitou-se, mantendo o seu rosto neutro. Apenas a pensar no discurso, ele desviou. Mariana ergueu uma sobrancelha, mas não disse mais nada, voltando a sua atenção para o grupo. Vasco exalou, agradecido pela fuga momentânea,
embora a tensão no seu peito permanecesse. Ver Leonor novamente tinha-o inquietado, e ele não conseguia afastar a sensação irritante de que algo crucial lhe estava a escapar. O murmúrio na sala acalmou-se quando o anfitrião se aproximou do palco, microfone na mão. Era hora de anunciar o vencedor do Prêmio de Inovador Emergente, e todos os olhares viraram-se para a frente do salão de baile. Leonor sentiu o seu coração a acelerar enquanto os nomeados eram anunciados, cada nome chamado por sua vez. Quando o seu nome foi pronunciado, a sua foto apareceu no enorme ecrã atrás do palco. Ela apertou as mãos no seu colo, os seus nervos a baterem como um tambor no seu peito. E o prêmio de inovador emergente vai para... A voz do anfitrião subiu, enquanto ele fazia uma pausa dramática. Leonor Diniz da Desenhos Sustentáveis. Os aplausos irromperam à sua volta, e por um momento Leonor congelou. Depois, a realização do que tinha acabado de acontecer atingiu-a. Ela levantou-se, o seu coração a bater, e caminhou em direção ao palco. O aplauso foi quase surreal. Um coro de admiração que ela nunca esperou. Enquanto pegava no prêmio, um troféu de cristal gravado com o seu nome, ela falou no microfone, a sua voz firme apesar do turbilhão de emoções. Obrigada, ela começou. Este reconhecimento significa mais do que as palavras podem expressar. A Desenhos Sustentáveis começou com a crença de que a moda pode ser mais do que apenas roupa. Pode ser um catalisador para a mudança, para a sustentabilidade, para o bem. E esta noite, enquanto estou aqui, sou lembrada de que a dedicação, a paixão e a perseverança realmente importam. Outra ronda de aplausos saudou as suas palavras, e enquanto ela saía do palco, sentiu uma sensação de triunfo que tinha demorado anos a ser construída. Mais tarde, no corredor fora do salão de baile, Leonor encontrou-se sozinha com o troféu ainda na mão. Ela precisava de espaço, um momento para ordenar os seus pensamentos longe da multidão. Foi então que ouviu a voz dele. Leonor virou-se para encontrar Vasco parado a poucos metros de distância, o seu rosto ilegível. Parabéns, ele disse baixinho, o seu tom sincero. Tu mereces. Obrigada, ela respondeu. Na sua guarda, por um momento, eles ficaram em silêncio, o ar denso de tensão. Depois, Vasco falou novamente, a sua voz cheia de arrependimento. Eu lamento como as coisas terminaram, ele disse. Eu lamentei isso por muito tempo. O olhar de Leonor manteve-se firme. Lamentar não desfaz o que aconteceu, ela respondeu. Não muda as decisões que tomaste nem a dor que elas causaram. Eu sei, Vasco murmurou. Mas eu quero que tu saibas que eu te vejo agora, Leonor. Eu vejo tudo o que tu alcançaste, tudo o que tu te tornaste, e eu tenho orgulho de ti. O coração dela apertou-se com as suas palavras, mas ela não o deixou ver. Eu não precisei do teu orgulho para chegar aqui, ela disse, a sua voz firme. Eu construí esta vida sem ti, Vasco, e não olho para trás. Com isso, ela virou-se e afastou-se, deixando-o parado sozinho no corredor. De volta à sua suíte de hotel, Leonor pousou o troféu de cristal na secretária, a quietude do quarto a contrastar com a energia vibrante da noite. O zumbido da cidade espreitava pela janela. Os roncos suaves de Tomás do quarto eram uma lembrança gentil do que realmente importava. Quando ela se dirigiu para a cozinha para buscar um copo de água, o seu telemóvel vibrou no balcão. Ela pegou nele, hesitando. Era uma mensagem de Vasco. Gostaria de falar pelo bem do Tomás. Por favor. O maxilar de Leonor apertou-se. Ela pousou o telemóvel sem responder. Ela não estava pronta para revisitar essa parte da sua vida. Não agora. Talvez nunca. Enquanto isso, do outro lado da cidade na sua penthouse, Vasco estava sentado sozinho, bebendo um copo de whisky que ele não tinha tocado. A noite tinha sido uma montanha-russa de emoções, e as palavras de Leonor
ainda ressoavam nos seus ouvidos. Eu construí esta vida sem ti, Vasco, e não olho para trás. Ela estava certa. Ela tinha criado algo notável, algo para o qual ela não precisou dele, mas o vazio dentro dele era inegável. Mariana tinha ido para a cama há muito tempo, alheia à turbulência dentro dele. Vasco olhou para as luzes da cidade, a perguntar-se se havia alguma chance de consertar as coisas. Não por ele, mas por Leonor e Tomás. Ele tinha visto o amor feroz que ela sentia pelo seu filho, e ele percebeu que queria fazer parte da vida de Tomás. Mas como poderia ele ganhar esse direito? Leonor acordou com o som do riso de Tomás. Ela encontrou-o sentado na cama com a senhora Isabel, a ama, que o estava a ensinar a dobrar papel para fazer aviões. Bom dia, mãe. Tomás sorriu, segurando orgulhosamente um avião de papel ligeiramente torto. Olha o que eu fiz. Isso é incrível, Leonor disse. O seu coração inchou de prazer. Obrigada, Isabel. Isabel sorriu calorosamente. Ele é um encanto, como sempre. Eu deixo-os aproveitar amanhã. Com um aceno de cabeça, ela recolheu as suas coisas e saiu. Enquanto ela ajudava Tomás a preparar-se para o dia, o seu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem de Vasco. Ela decidiu ignorá-la, concentrando-se em vez disso em Tomás, que estava a contar-lhe com entusiasmo todos os lugares que ele queria visitar antes de eles deixarem Lisboa. Podemos voltar ao parque? Ele perguntou. Os seus olhos iluminaram-se de emoção. Claro, Leonor respondeu, bagunçando-lhe o cabelo. O parque parece perfeito. Mais tarde, naquela manhã, Leonor e Tomás passaram tempo no Parque Eduardo Sétio, a vaguear pela vasta vegetação. Eles pararam num parque infantil, onde Tomás se juntou a outras crianças no ginásio da Selva. Leonor sentou-se num banco próximo, a beber café de uma pequena loja por onde ela tinha passado. Não foi até Vasco estar parado a poucos metros de distância, as mãos nos bolsos do seu casaco, que ela o notou. Importas-te que me sente? Ele perguntou, a sua voz cautelosa. Leonor hesitou, dividida entre rejeitá-lo e satisfazer a sua curiosidade. Após uma pausa, ela assentiu. Ele sentou-se. O espaço entre eles aparecer muito mais largo do que os poucos metros que os separavam. Ele não falou imediatamente. O seu olhar fixou-se em Tomás, que estava a rir e a brincar com as outras crianças. Ele parece-se comigo, Vasco disse finalmente, a sua voz calma. O coração de Leonor apertou. Ele é a sua própria pessoa. Ela respondeu com firmeza. Forte, resiliente, gentil. Vasco sorriu levemente e assentiu. Eu vejo. Eles sentaram-se em silêncio por um tempo, os sons do riso das crianças a preencherem o ar entre eles. Depois de um momento, Vasco falou novamente. Eu sei que te magoei, Leonor. Eu sei que não mereço perdão, e não estou a pedir isso. Mas eu quero conhecer o Tomás. Eu quero fazer parte da vida dele. Se me deixares. Leonor virou-se para ele, a sua expressão afiada. Fazer parte da vida dele não é algo que possas simplesmente decidir, Vasco. Tu tens que o ganhar. E mesmo assim, é sobre o que é melhor para ele, o que eu quero. Eu entendo, Vasco respondeu, a sua voz firme. E eu estou pronto para fazer o que for preciso. A conversa não resolveu nada, mas plantou a semente da possibilidade, um reconhecimento do passado e uma vontade cautelosa de seguir em frente. Naquela noite, de volta ao hotel, Leonor sentou-se junto à janela, enquanto Tomás dormia no quarto ao lado. Ela refletiu sobre a vida que tinha construído, a força que a tinha levado a chegar até ali. Ela pensou em Tomás e nas perguntas que ele um dia poderia fazer sobre o seu pai. O seu telemóvel vibrou mais uma vez, mas desta vez não era uma mensagem. Era uma chamada de Vasco. Ela olhou para o ecrã por um longo momento antes de atender. Vasco, a sua voz suave disse.
Leonor, ele respondeu, o seu tom cuidadoso. Obrigada por atenderes. Meses depois, de volta no Porto, Leonor caminhava no parque perto do seu apartamento. Tomás corria à frente, agarrando o seu dinossauro de brinquedo favorito. Ela observou-o com um sorriso gentil, o ar fresco do outono a roçar nas suas bochechas. Atrás dela, ela ouviu passos e virou-se para encontrar Vasco a aproximar-se. Um sorriso cauteloso, mas sincero no seu rosto. Ele tinha voado para o fim de semana, continuando o esforço lento e deliberado que ambos tinham concordado. Leonor não tinha a certeza para onde o futuro levaria, mas por agora ela estava disposta a ir devagar. Um passo de cada vez, por Tomás, por si mesma e talvez até por Vasco. A vida está cheia de decisões complexas, erros e segundas oportunidades. Embora o passado nunca possa ser apagado, o futuro ainda espera para ser escrito. E assim, a vida provou que cada escolha tem as suas consequências. Para Leonor, foi uma jornada de resiliência e força, a forjar o seu próprio caminho apesar das traições do passado. Para Vasco, foi um ajuste de contas, uma compreensão de que a redenção não é dada, mas sim conquistada. Esta história lembra-nos que, embora não possamos mudar o passado, podemos moldar o futuro com coragem, perdão e determinação.